capítulo 5. Pastor Manuel da Guia, Deus abençoe. Faz tempo? Faz tempo. Parece lá em Florianópolis. O senhor é bem-vindo lá. Quando aparecer lá, suba lá no Monte Oreb, que o senhor vai ser muito bem recebido. Em nome de Jesus. Capítulo 5 do Evangelho de Marcos, versículo 36. Capítulo 5 do Evangelho de Marcos, versículo 36. Glória a Deus. Capítulo 5, versículo 36. Todos acharam? Amém. Vamos ler, então. Meu rei. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não temas, crê somente. É profético. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Eu vou pedir para que você repita comigo uma frase. Repita comigo. Para cada desafio, há uma nova revelação. Para cada desafio, há uma nova revelação. Antes de tomar assento, você vai dar um abraço estreito, cheio do Espírito Santo que é do teu lado. E você vai dizer para ele assim: ó, não temas, crê somente. Isso, abrace ele. Glorifique a Deus com ele, com ela. Sinta a presença de Deus junto com essa pessoa. Exalte a Deus, glorifique a Deus. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Ele é digno de toda louvor. Ele é digno de toda adoração. Eu creio que ele é digno de dar uma rajada de glórias ao nome do Senhor. Oh, aleluia. Tome assento. Louvado seja Deus pela sua vida. Deus seja louvado. Aleluia. É um texto muito conhecido de todos aqueles que aqui se encontram, ou conhecido de toda a igreja. Eu acredito que a grande maioria que aqui está, você já foi edificado, consolado, e por que não dizer exortado, através desse texto bíblico. E quando nós falamos do texto do Evangelho de Marcos, capítulo 5, mais especialmente o versículo de número 36, nós teríamos que buscar um pouco mais de respaldo no seu contexto histórico, para nós podermos entender com mais profundidade o ângulo de revelação desse texto, ao qual o Espírito Santo nos abre nesta madrugada. Quando nós falamos, por exemplo, do Evangelho de Marcos, nós estamos falando de um evangelho diferenciado. Nós estamos falando de um evangelho que, segundo os estudiosos da Bíblia, é o mais antigo dos 4 evangelhos. O Evangelho de Marcos, há uma corrente grande de estudiosos que defende a tese que ele foi o primeiro evangelho a ser escrito. E me parece que os outros 2 evangelhos sinóticos, que é o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Mateus, que quer dizer visão em conjunto, a palavra sinótico, esses 3 evangelhos também, esses 2 evangelhos, junto com o Evangelho de João, foram escritos depois do Evangelho de Marcos. Enquanto o Evangelho de Mateus se destaca o reinado do Messias e o cumprimento de profecias messiânicas, porque o Evangelho de Mateus ele foi escrito com o objetivo para mostrar para os judeus que Jesus Cristo ele era o Rei prometido, o verdadeiro Rei, o verdadeiro Senhor de Israel. Quando nós falamos do Evangelho de Lucas, também tem toda uma estrutura literária, tem todo um
contexto, toda uma montagem. Ele foi escrito para os gregos, para mostrar para eles que Jesus Cristo é verdadeiro homem, ou seja, ele identificou-se com a raça humana. É por isso que o Evangelho de Lucas é conhecido como o Evangelho do Filho do Homem. E até na genealogia de Lucas é diferenciada da genealogia de Mateus. Na genealogia de Mateus nos mostra Jesus, ele descendendo de Abraão e descendendo também de Davi, porque para provar que ele era o Messias prometido, era necessário mostrar que ele vinha da promessa abraâmica, e ele vinha da linhagem de Davi, da soberania davídica. Já no Evangelho de Lucas, nos mostra Jesus, ele descendendo de Adão, porque os gregos se interessavam pelo homem perfeito, e o Evangelho de Lucas foi escrito para os gregos. Os gregos queriam crer, queriam saber de um homem perfeito, um homem que se identificava com a raça humana, e não tinha como Lucas criar o interesse deles sem falar que Jesus, ele veio do verdadeiro homem, do primeiro homem, e verdadeiramente ele é homem, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Oh, glórias ao nome do Senhor. Quando nós falamos do Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, Mateus é o Evangelho do Rei. O Evangelho de Lucas é conhecido como o Evangelho do Filho do Homem. E o Evangelho de João é conhecido como o Evangelho do Filho de Deus. Por que é conhecido como o Evangelho do Filho de Deus, o Evangelho de João? Porque na verdade, quando nós falamos do Evangelho de João, nós estamos falando de um dos evangelhos mais atacados pelo espírito do anticristo. O espírito do anticristo já está agindo na terra. A pessoa do anticristo não surgiu ainda, mas o espírito dele, preparando o espírito do anticristo, preparando o governo dele, já está agindo nessa terra. O espírito do anticristo, ele não tem medo de carro importado. O espírito do anticristo, ele não tem medo do grande templo de Salomão. O espírito do anticristo, ele não tem medo de título de bispo, de título de apóstolo, ou título de pastor, de conferencista, ou seja, o que for. O espírito do anticristo, ele não tem medo de pregadorzão, nem de cantorzão, mas tem uma coisa que ele odeia. Quando nós falamos que Jesus é Deus, o espírito do anticristo não gosta. Por isso que o Evangelho de João, ele vem na contramão disso, meus irmãos. O Evangelho de João, ele nos mostra o Evangelho do Filho de Deus. Enquanto os Hare Krishna, enquanto os budistas, enquanto muitos, os juscelistas, por exemplo, os mormons, testemunhas de Jeová, e os muçulmanos, eles dizem que Jesus não é Deus. Outros dizem que ele é uma criação de Deus. Outros dizem que ele é um profeta, mas não era Deus. Aí existe uma corrente hoje de escritores e homens pesquisadores da história humana que chegam ao ponto de dizer que Jesus não é Deus, como Dan Brown, que foi o escritor de Código da Vinci, e também Anjos e Demônios. Ele diz que Jesus não ressuscitou. Ele fala que os discípulos roubaram o corpo dele e criaram uma crença que ele havia ressuscitado. Deixa eu dizer algo para ti. Se Jesus não ressuscitou, quem me libertou, quem te libertou, quem te trouxe aqui essa noite? Deixa eu dizer algo para ti aqui nesse lugar. Se Jesus não ressuscitou, quem é que está produzindo lágrimas de alegria essa noite? Morto não produz lágrimas de alegria. Morto só produz lágrimas de saudade e produz lágrimas de tristeza. Mas quando eu olho daqui, eu vejo crente chorando esta noite. Não é de tristeza, é de alegria. Quem é que faz um crente sair da sua casa numa madrugada de sábado para cultuar a Deus? Morto não faz isso. É porque ele não está morto. Ele morreu, mas ressuscitou. E ele está presente no nosso lar. Olha a glória do nome dele. Oh, glória. Quem crê que ele está vivo no nosso meio? Quem crê que ele está vivo aqui, levante a tua mão para Deus. Eu vou adorar. Quem é que vai adorar comigo?
Mas se você for lá em Jerusalém, você vai entrar e vai encontrar o túmulo vazio, porque ele não está ali, ele já ressuscitou e ele está presente no meio da igreja. Entremos a verdade na praga de glória. Eu creio que ele está vivo aqui nessa noite, glória. Levante a mão, quem crê que ele está vivo agora. Vai adorando, vai adorando, o Evangelho de João é o Evangelho do Filho de Deus. Tem crente que acredita que Jesus é milagreiro, mas não acredita que ele é Deus. Tem crente que acredita que Jesus é o dono da bênção para entregar para ele, mas não acredita que ele é Deus. Eu vim aqui nessa madrugada profetizar. Eu vim aqui nessa madrugada te dizer: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Em outras palavras, o Evangelho de João, cada capítulo há um versículo afirmando a divindade de Jesus Cristo. Cada capítulo há um versículo dizendo que ele é verdadeiro Deus. Deixa eu dizer para ti, o Jesus que está presente no nosso meio, ele é aquele que é, ele é aquele que era, ele é aquele que há de vir. O Jesus que está presente no nosso meio, ele é aquele que enche o mundo inteiro com a sua presença gloriosa. O Jesus que está presente no nosso meio, ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade, ele é príncipe da paz. O Jesus que está no nosso meio, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a luz do mundo, ele é o pão da vida, ele é a porta, ele é a ressurreição e a vida. O Jesus que está no nosso meio, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Jesus que está no nosso meio, ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o princípio, ele é o fim. O Jesus que está no nosso meio, ele venceu o poder do diabo, e você pode vencer para a glória do nome dele. Quem crê que ele está no nosso meio, dobrado de glória ao nome dele. Cada evangelho é uma estrutura, cada evangelho é uma característica. Não é diferente. O Evangelho de João foi escrito universal para todos os povos, mostrando que ele é Deus. Ah, vou dizer isso de novo que eu amo isso. Ele é Deus. Ai, de novo, Deus. Glória a Deus. E o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito dos 4 evangelhos. Esse evangelho foi escrito para uma comunidade de crentes que estava na cidade de Roma e que havia abraçado a fé cristã. E a Bíblia diz que a perseguição dos imperadores de Roma, do imperador romano, era muito ferrenha com essas pessoas. E Marcos resolve escrever o evangelho para consolar essas pessoas. O Evangelho de Marcos foi escrito para os romanos. É por isso que se destaca no Evangelho de Marcos não é genealogia. O que se destaca no Evangelho de Marcos não é questões relacionadas ao saber, como o Evangelho de Lucas escrito para os gregos. O que se destaca não é questões relacionadas à divindade, como o Evangelho de João. O que se destaca no Evangelho de Marcos é questões relacionadas à autoridade, ao poder. É por
por isso que o evangelho de Marcos, dos 4 evangelhos, é o evangelho que mais milagres aparece do nosso Senhor e Salvador Jesus, porque os romanos não se interessavam por questões relacionadas ao saber, os romanos não se interessavam por questões relacionadas à divindade ou cumprimento de profecias messiânicas. Eles se interessavam por alguém que tem autoridade, por alguém que tem conquista, por alguém que tem poder. É por isso que o evangelho de Marcos, ele não começa com genealogia, ele começa com a voz de João Batista clamando do deserto. Até isso daqui é uma cultura romana, porque naqueles dias, quando o imperador de Roma, ele decidia visitar uma aldeia, e um arauto na frente clamando e dizendo: preparai o caminho, porque após mim virá o imperador. Marcos, conhecendo essa cultura, ele começa o seu evangelho falando da voz de João Batista clamando do deserto. João Batista clamando e dizendo: eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim virá um homem que eu não sou digno de desatar o nó das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glórias ao nome dele. Dentro disso, meus irmãos, começa o evangelho de Marcos falando de milagres, falando de maravilhas, falando das curas do Senhor. O evangelho de Marcos nos mostra os grandes milagres de Jesus. Quando os romanos liam o evangelho de Marcos, eles recebiam um verdadeiro avivamento. Que avivamento era esse? Não era um avivamento de uma noite, não era um avivamento de um final de semana, era um avivamento de um despertamento de consciência. Que despertamento era esse? Eles faziam um paralelo entre a autoridade do imperador e a autoridade deste homem chamado Jesus, que Marcos estava falando. Aí eles descobriram o seguinte: o imperador de Roma, ele não tem poder para acalmar vento e mar, mas esse homem chamado Jesus, ele tem poder sobre o vento e sobre o mar. Oh, glórias ao nome dele. O imperador, ele não tem poder sobre uma legião de demônios, só sobre 6.000 soldados pretorianos, mas esse homem chamado Jesus, ele tem autoridade sobre qualquer demônio do inferno. Deixa eu dizer uma coisa para ti: o Jesus que tu veio adorar aqui essa madrugada é um Jesus poderoso. Eu sou filho de ex-feiticeiro, eu sou filho de ex-quibandeiro, e eu posso falar isso aqui essa noite: o meu Jesus, o teu Jesus, o nosso Jesus, ele é maior do que Orixá, ele é maior do que Pombagira, ele é maior do que Exu, ele é maior do que demônio, ele é maior que bruxaria. É por isso que ele me dá autoridade para profetizar essa noite: toda obra dos demônios, ela vai cair por terra, no nome de Jesus. Oh, glória! Vai querer que as obras dos demônios vão cair por terra. Levante a tua mão e vai dar dobrada de glória da mulher. Abre a tua boca e não para de adorar. Levante as mãos para o alto, levante as mãos e não pare de adorar. Levante as mãos para o alto e não pare de adorar. Eu quero profetizar que dentro da tua casa, nessa madrugada, haverá milagres. Eu quero profetizar que a tua família não pertence ao diabo, ela pertence ao Todo-Poderoso. Eu quero profetizar: o diabo está furioso contra as famílias. É casamento de homem com homem, mulher com mulher. Nunca a família foi tão atacada como nos dias de hoje. Mas essa madrugada eu vim aqui para te dizer: o meu Deus, ele vai libertar famílias nesse lugar, e o nome dele vai ser glorificado. Oh, glória, glória. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Haverá libertação dentro da glória. Estou ouvindo um culto glorioso, meu.
Onde eu vi no dentro de um morro, de um lugar onde o tráfico dizia que era deles. Jesus falando com as famílias, usando a boca de um pastor que foi convidado para pregar. E lá eu vou usar a mesma frase que eu usei no final do culto: não desista da tua família. Não desista daquilo que Deus te deu. Mas pastor, está tudo errado. Está errado, mas Jesus dá jeito no que está errado. Está caído, mas Jesus levanta o que está caído. Eu vim aqui essa madrugada para profetizar. Continue acreditando que o teu filho vai ser liberto do vício. Continue acreditando que o teu marido vai ser um pregador. Continue acreditando que dentro da tua casa haverá um milagre da parte de Deus. Continue acreditando que o teu Deus é maior do que essa força maligna que está lutando contra a tua família. Continue acreditando que o espírito do adultério, ele não pode entrar na tua casa. O espírito da prostituição, ele não pode entrar na tua casa. Mas pastor, é o espírito de adultério dominando a minha mente. Ele vai cair por terra nessa madrugada. É no poder do nome de Jesus. Haverá libertação nesse lugar. Oh, glória! Eu vou dar brado de glória em nome do Rei. Ele é maior. Eu estou sentindo a presença dele. De honra abaixo. Espírito abaixo. Show de toda a Ele é maior. Show de Malagabachai. Ele é maior. Ele é maior. Ele é maior. Ele é maior. O que é que tu vem fazer na vigília se tu não acredita que Ele é maior? Ele é maior. Para de murmurar. Ele é maior. Para de reclamar. Ele é maior. Para de reclamar da vida. Tudo está na palma da mão dele. Ele está no comando de tudo. Oh, glória. Entre que Ele está no comando de tudo, não para de adorar e glorificar o nome dele. Mostra muitos milagres o Evangelho de João. Muitos milagres. Eu vim aqui essa madrugada falar. Não vai nos lugares que a gente passa. Se Deus permitir um testemunho, eu posso dar. Mas eu vim falar aqui da fama de Jesus. A fama de Jesus. O Espírito de Deus se alegra quando nós falamos menos de nós e falamos mais do Evangelho que representa Jesus. O Evangelho de Marcos nos mostra a fama de Jesus de uma maneira muito especial. Muito lindo. A fama de Jesus onde chegava não escandalizava. A fama de Jesus onde chegava não era de alguém qualquer. Não era a fama de Bob Marley. Não era a fama de DJ Malboro do Rio de Janeiro com a música Maldito, o ritmo funk. Meu Deus. Não, eu fui do movimento funk, eu posso falar disso. A fama de Jesus, aonde ela chega, ela gera fé, ela gera esperança.
Sabe por que tu está aqui todo sábado à noite e segunda-feira também? É porque você está ouvindo neste lugar da fama de Jesus. Sabe por que tu não está em casa agora dormindo, merecendo um bom descanso que tu merece descansar? É porque você ouviu falar da fama de Jesus. Eu aprendi uma coisa com os africanos, irmão. Eu aprendi com os africanos que aonde Jesus está, algo tem que acontecer. Aonde Jesus está, algo tem que acontecer. Então deixa eu te dizer uma coisa. Se a fama dele chegou aqui, algo já está acontecendo na tua vida. A glória do nome dele. Muito mais do que arrepiar e depois não sentir mais nada. O meu Deus essa madrugada vai curar. E Ele já está curando enfermos aí no meio da igreja. O meu Deus essa madrugada Ele vai renovar. Tem gente que chegou aqui de cabeça baixa, mas o meu Deus vai te ungir. A glória dele vai resplandecer. E o nome dele vai ser glorificado na tua vida. Imagine a fama dele. As pessoas diziam, Ele está aqui. Ele quem? Aquele quem? O filho de Maria, o filho de José. Quais realizações? O que esse homem fez? Ele expulsou um demônio na sinagoga de Cafarnaum. Ele mandou o vento e o mar se acalmar. Ele repreendeu uma legião de demônios num homem que comia carne de defunto que não tinha nem nome, chamava ele de gadareno. Ele está aqui. Ele está aqui. Quando eles ouviram que Jesus estava ali, eles estavam recebendo Romanos 10:17. A fé veio pelo ouvir e ouvir a pregação de Cristo. Só que não basta ter fé. Aleluia. Que pastor, que está ficando doido? Fé todo mundo tem. Tem que ter atitude. Quem aprendeu que é atitude, faz um estágio dentro da cadeia fazendo culto que tu vai aprender o que é atitude. Lá dentro da cadeia eles dizem assim, pastor, aquele camarada fala demais. Ali tem um X9, ele tem não sei o quê. Mas aquele ali é respeitado. Por quê? Tem atitude. Ele não fala, mas faz. Tem crente que fala muito, mas na hora de agir não age coisa nenhuma. As minhas atitudes têm que falar mais alto do que a minha voz. Tem muita gente papagaiando, tem muita gente querendo dar show, tem muita gente querendo aparecer, mas na hora da prova se comporta como um gatinho manhoso, se comporta como uma menina vovó. Deixa eu te dizer uma coisa, se verdadeiramente tu tem atitude, tu tem que apontar o teu dedo de atitude e dizer, eu sei que o meu Redentor vive, a glória a nome dele. A Bíblia diz, esses sinais seguirão aqueles que? Quem? Fé é substantivo. Conjuga a palavra fé. Não dá. Verbo dá para conjugar. Aí vem a palavra crer. Substantivo é uma coisa. Verbo, indicação. Conjuga a palavra crer, pastor. Eu creio, tu crê. Ele crê, nós cremos, vós creis. Dá para conjugar. Eles creram. Aí depende do tempo, do propósito, passado, presente, futuro. Não vamos falar de português aqui. Eu quero te dizer que tudo indicação. Tu tem que ter atitude.
sentado aí desde a hora que começou essa vigília. Já levantou, já glorificou. Eu também sou pentecostal. Eu amo esses cultos assim, que é errado nos dias de hoje. Mas deixa eu dizer uma coisa para ti. Tu já tomou uma atitude essa madrugada para chamar a atenção dele? Que silêncio. Fica tranquilo que o meu Deus também trabalha no silêncio. Tu chamou a atenção do pastor, tu chamou a atenção do irmão que estava do teu lado, mas deixa eu perguntar de novo. Tu já chamou a atenção de Jesus aqui essa madrugada? Tu chamou a atenção na hora que tu cantou? Vou cantar bem para vir aqui de novo. Eu vou quebrar tudo, eu vou pregar, meu Deus. Mas tu já chamou a atenção de Jesus aqui hoje? Quem pode mudar a tua vida não é o pregador. Quem pode mudar a tua vida é Jesus. Quem pode mudar a tua vida essa madrugada não é o irmão que está na tua esquerda nem na tua direita, é Jesus. Quem pode mudar a tua história é aquele que tu pode chamar a atenção dele nesse lugar. Ele quer chamar a atenção dele aqui. Abre a tua boca, abre a tua glória. Vamos fazer um acordo agora. Esquece da panela. Esquece do Facebook agora. Esquece do que tu deixou para pagar. Deixa que depois Jesus vai resolver isso. Vamos fazer um acordo nós aqui agora. Vamos fazer um acordo no restante dessa vigília. Nós vamos chamar, fazer de tudo para chamar a atenção de Jesus. Quem quer fazer esse acordo? Se você quer fazer esse acordo, segure na mão de quem está do teu lado. Levante a mão dessa pessoa. Eu vou te dar um momento para tu chamar a atenção dele. Chama a atenção dele. Que lugar bom de pregar, pastor agora. Tu sente a unção. Que lugar bom, chama a atenção dele, chama a atenção dele para a tua adoração agora. Chama a atenção dele para ele andar no meio do sete candeeiro, quando ele anda no meio da igreja. Essa vigília é dele, esses pastores são dele, a tua vida é dele. Chame a atenção dele, que o natural vai se tornar sobrenatural, o impossível vai se tornar possível. Chame a atenção dele, a enfermidade vai ser curada. Chame a atenção dele, que a opressão vai ser quebrada. Chame a atenção dele nesse lugar. Chame a atenção dele, porque ele quer te batizar com o Espírito Santo. Chame a atenção dele, que ele quer renovar a tua vida nesse lugar. Eu quero chamar a atenção dele. Quem quer chamar, continue agora, continue. O meu Deus quer entregar dons espirituais nessa madrugada. O meu Deus quer entregar ferramentas para a igreja dele nessa madrugada. Eu vou fazer uma loucura aqui. Carros de fogo e cavalos de fogo vão descer nesse lugar. É a presença dele. Glória!
mas Ele pode. Eu quero chamar a atenção dele. Continue chamando a atenção. Oh glória, oh glória, oh glória. Ele está sentindo a presença de alguém especial no nosso meio. Em alguém especial no nosso meio. E não é conferencista, não é pastor Robson, não. É Jesus. É Ele que está no nosso meio. Não pare de chamar a atenção. O Espírito de Deus está te entregando hoje um renovo ministerial. Não pare, porque o Senhor tem algo grande ainda para desenvolver através da tua vida. O Espírito de Deus manda te dizer que hoje começa um novo tempo no teu ministério. A unção vem. E essa unção não é de homens. Ela vem do trono da graça, ela vem do Todo-Poderoso. O Senhor vai trovejar através da tua vida. Vidas serão libertas, vidas serão curadas. E aonde tu pisar a planta dos pés, o Senhor vai lançar os fundamentos de igrejas. E o nome dele vai ser glorificado. Homem, cinge bem os teus lombos, firma bem as tuas estacas, porque tu transbordarás para a esquerda e para a direita. Aonde tu pisar, a glória de Deus vai se manifestar. E a porta que ele está abrindo para ti, ninguém pode fechar, porque o nome do Senhor, ele vai ser glorificado através da tua vida. Receba aquilo que o homem não pode te dar, mas o Todo-Poderoso pode te dar. Quem crê na vitória desse irmão, abre a tua boca, dá uma rajada de glória a Deus. Dá um abraço, querido pastor. Está começando um novo tempo de Deus novamente. Tudo é manda, chora, manda, oh glória! Ele quer chamar a atenção dele aqui. Abre a tua boca, dá boca de glória, o nome do rei. Chame a atenção dele. A fama de Jesus correu por aquela região da Judeia. Estamos localizados em Marcos capítulo 5, versículo 36. Neste dia aqui, Jesus já havia operado grandes milagres. Neste dia aqui, Jesus já havia acalmado a tempestade no mar da Galileia. Já havia expulsado uma legião de demônio de um moço da província de Gadara. Aleluia. E não estava cansado. Nós fazemos tão pouco e reclamamos. Jesus entra num barco. Como é que sabe disso, pastor? É que o texto tem contexto geográfico, histórico. É bom estudar a palavra. Não é só na hora do culto que devemos abrir a Bíblia. Devemos abrir em casa para estudar. Em lágrimas. E comer o maná que Deus tem para nós. Como diz o carioca, a padaria de Jeová não tem pão dormido. Padaria de Jeová é pão forneado na hora. Você crê nisso? Dê um brado de glória. Tem que ter um maná cada dia de manhã, meditação. E de repente, irmão, a fama de Jesus corre. Ele entra no barco.
e volta para o outro lado, na margem de Cafarnaum. Glória a Deus. De acordo com Lucas capítulo 8, versículo 40, havia uma multidão, igual hoje aqui, um número expressivo de pessoas, na expectativa de encontrar Jesus. Eu passo. Glória a Deus. Até aqui me abre uma revelação da palavra. Quem espera por Jesus não se frustra. Quem espera por Jesus não se engana. Tu está esperando por Jesus? Espera que na hora dele vai acontecer e o nome dele vai ser glorificado na tua vida. Glória a Deus. Uma multidão estava esperando ele em Cafarnaum. A palavra Cafarnaum quer dizer aldeia da consolação. Essa madrugada, esta vigília, o Senhor está transformando ela. Não só hoje, mas todos os sábados à noite. Ele transforma esse lugar em lugar de consolação. Aqui é lugar de consolo para o teu casamento. Aqui é lugar de consolo para o teu ministério. Aqui é lugar de consolo para a tua família. Aqui é o lugar que Deus te trouxe, não para te derrubar, não para te humilhar, mas para colocar azeite nas tuas feridas. Cafarnaum era o lugar onde o Senhor havia operado grandes milagres. E agora ele volta para aquele lugar. Segundo alguns pregadores, ele tinha uma casa. Eu não vou falar da casa de Jesus. Eu vou falar que ele tinha uma base forte de ministério em Cafarnaum. E Jesus chega em Cafarnaum, desembarca, ou seja, ele sai da embarcação junto com os discípulos. E ele começa a andar e a multidão querendo tocar nele. O negócio era sério. Glória a Deus. O negócio era sério. Quando Jesus passava, eles diziam: se eu tocar nele, eu vou ser curado. E o negócio acontecia. Quando Jesus olhava para as pessoas, não era um olhar de lascívia, não era um olhar de adultério, não era um olhar de fornicação, não era um olhar cobiçando a mulher dos outros. Não, era um olhar de amor, era um olhar de compaixão, era um olhar de pureza. O olhar de Jesus não possuía instintos de fornicação, possuía, era o raio-x da alma. Quando as pessoas olhavam para o olho dele, elas viam como ele agia, e o nome dele era glorificado. Glórias ao nome do Rei. A palavra dele também chamava atenção. Ele pregava 12 horas, como lá em João 6, e o povo não sentiu fome. Glória a Deus. Isso aqui é sério, irmão. Se não tomar cuidado, nós enfadamos o povo quando pregamos. Jesus falou mais de 6 horas e o povo não sentiu fome. Eles esqueceram que estava escurecendo. Aí Jesus chamou o discípulo: que daremos de comer para eles? Oh, aleluia. É que a palavra dele não era uma palavra de um homem elétrico enlatado. Não era um homem elétrico vencido. Não, era uma palavra viva. Olha a glória do nome dele. Imagine se um bicho com seu templo luxuoso, que não é nem um de Salomão, é uma réplica do templo de Herodes. Imagine, o bispo chama a atenção da mídia, do Brasil, das multidões, com templo, com propaganda enganosa. Imagine Jesus, aonde ele ia. Um grande número de pessoas. Esse homem é diferente. Esse homem, quando fala, ele fala com autoridade. Esse homem vive o que ele fala. Vamos seguir ele. Permita-me dizer isso.
O povo hoje não está mais interessado em grandes pregadores. O povo hoje não está mais interessado, irmão, em metralhadoras ambulantes. O povo está interessado em ver alguém que viva o que prega. Oh, glória! Por que tua glória foi baixinha? O povo não está interessado em quem canta afinado. O povo não está interessado em quem faz chover fogo, porque quem abre o céu é o Todo-Poderoso. O povo está interessado em alguém que desça da tribuna e viva aquilo que pregou, viva aquilo que abriu a boca para falar. O povo está interessado em alguém, irmão, que seja o exemplo daquilo que prega. Tem gente que não gostou, mas não estou nem aí se não gostou. Deus está enojado desse bando de sem vergonha. Sem vergonhas. Que vem aqui, bate em você, espanta em você, mas não vive metade do que prega. Deus está enojado. Essa noite a palha seca vai voar e o nome dele vai ser glorificado agora. Por que tu fala isso, pastor? Porque o lugar que eu estou não dá para dar mau testemunho. Eu fui parar lá de volta depois de 10 anos. Comunidade do Morro da Mariquinha, Florianópolis, uma das bases do PGC. Fui parar de volta lá depois de 10 anos. Eu fiquei 4 anos lá um tempo atrás. Voltei, vai fazer 2 anos agora. Porque teve alguém que pensou que podia pregar e não viver. Meu Deus! Aí teve um músico da igreja que estudava uma de Dom Juan lá, dá uma de engraçadinho com uma criança. O tráfico descobre. O pastor cobriu. O segundo dirigente cobriu. O tráfico descobriu. Investigado 3 meses. Chegou uma hora e emborcaram o barraco. Meu Deus! Quando emborcaram, vai descer pastor. Vai descer segundo dirigente. E esse rapaz vai morrer. Não morreu porque Deus teve misericórdia. Mas pergunta para ele que está a mais de 600 quilômetros daqui. O que aconteceu com ele? Meu Deus! Torturaram. Gravaram no celular. Mandaram o pastor descer. Mandaram o segundo dirigente. É o segundo dirigente que era um ex-lutador de jiu-jitsu. Eu vou dar um gogó. Vou dar uma chave. Botaram a pistola na cara e disseram: quero ver tu dar chave de braço agora. Meu Deus! Tu és crente, tu tens que viver o que tu prega. O tráfico fez 3 ameaças. Primeira ameaça: vai fechar a igreja. Segunda: se ficar aberta vai se transformar num salão de baile funk. Terceira: nós vamos incendiar. De repente toca, eu estou pregando no bairro Sítio Capivari, Ingleses, Florianópolis. Congresso das Irmãs de Ciclo de Oração. Glória a Deus! De repente eu dobro o meu joelho para agradecer a Deus pelo congresso. Alguém sobe e profetiza que eu ainda creio nos mistérios de Deus. Os crentes estão perdendo os mistérios. Nós estamos ficando muito teóricos e estamos esquecendo que Deus quer nos levar para dentro dos mistérios dele. Tem a teoria, mas deixa o Espírito Santo atear fogo nessa teoria. Glórias a Deus. Quem crê nessa verdade dá um brado de glórias ao Senhor. De repente eu não sei quem era o profeta, porque não importa quem é. Importa é o Deus do profeta. E ele profetiza dizendo: essa semana tu vai receber um telefonema. E tu vais voltar para o lugar de onde eu já te tirei um dia. E tu vai voltar para lá e aceita, porque o desafio é grande, mas eu sou contigo. Eu estou falando essa madrugada que para cada desafio há uma nova revelação. De repente, irmão, 7h30 da manhã, toco meu telefone, eu olho o celular. Pastor, o presidente e o vice.
Eu olhei, rapaz, pastor, presidente, vice-presidente liga às 7 horas da manhã, que o negócio tá feio. Ou é mudança, ou então é uma puxada de orelha naquela bengada. Aí de repente tocou Robson, que foi tudo, aceita voltar para o Monte Oreb. Botaram no Viva Voz, tinha outros pastores na reunião, eu disse, aceita. Tu tem certeza? Sim, pastor. Mas tu não quer saber como tá, pastor, não quer nem saber como tá, Jesus mandou voltar. Que negócio é esse de dizer que Jesus te mandou para tal lugar e tu pergunta se lá tem escola perto? Se lá tem shopping perto? Se Jesus te mandou, não importa, irmão. Ele mandou. Você crê nisso, dobrado de glórias ao Senhor. Que negócio é esse disso aí? Onde tem shopping, onde tem escola, onde tem asfalto? Cadê os verdadeiros missionários, irmão? Cadê aqueles que vão onde Deus quer que tu entre? E o nome dele é glorificado através da tua vida. Subiu o morro. A posse era para ser no mesmo dia. Mas como eu digo, pastor, já hoje à noite, agora tá feio. Tá bom, pastor, hoje não dá, tem que pregar, então vai ser amanhã. Mas não tem culto lá amanhã, pastor. Mas eu faço um culto especial. Subiu o morro, eu e minha família de novo. Um dia tu vai me visitar e tu vai ver que eu não estou brincando. Subiu o morro, irmão. Minha mulher, depois de uma cirurgia que quase morreu, foi parar numa UTI. Por erro médico, deu septicemia. Mas Deus teve misericórdia e curou. Agora de novo subi no morro, ombro a ombro. Meus filhos juntos. Aí começou a tocar meu telefone. Tu tá louco, rapaz, tu vai assumir uma bronca que não é tua. Não foi tu o responsável. O erro não foi teu. Tu tá botando teu ministério na lata do lixo. Porque foi um caso muito grave, irmão. Não tem até vergonha de falar o nome disso aqui. E disseram, não vai não, teus filhos vão sofrer, tua mulher vai sofrer. Quando eu cheguei no culto, irmão, parecia uma cerimônia fúnebre. As velhinhas só olhavam para a porta com medo. Depois elas disseram, nós estávamos com medo de jogasse uma granada, alguma coisa. Porque disseram que o negócio ia pegar. O pastor que era para fazer a posse não apareceu lá até hoje. Mandou um outro no meio do caminho. E o camarada olhando para a porta, nós vamos terminar o culto cedo aqui, em detalhe. Quando não é lá no morro, ele prega até 10 horas, mas naquele dia até 8h30 já largou o microfone. Aí pegou e leu o Salmo 91, quando um falou o Salmo 91, opa, olha Deus o negócio aí. Aleluia! Uma semana de igreja, irmão. Traficante me chama, um dos traficantes me chama e diz, pastor, nós queremos devolver o terreno da igreja. O terreno que nós tomamos, nós estamos devolvendo agora. E nós vamos pedir mais uma coisa para o Senhor com uma semana. E um monte de presbítero pressionando o pastor presidente, fecha aquele trabalho, porque lá não deu mais jeito, os tráficos tomou conta. Aí de repente, meu irmão, o traficante falou assim para mim, nós queremos pedir mais uma coisa para o Senhor, o quê? Nós queríamos que o Senhor visitasse a nossa família. Nós queríamos que o Senhor orasse. Que o Senhor entrasse nos lugares onde outros pastores não quiseram entrar. Pastor, eles ficavam enfiados aí na cadeira, sentados aí dentro dessa igreja e nunca visitaram o morro. Pastor, nós queremos que o Senhor visite. Deixa eu resumir o que está acontecendo lá agora. O que ia fechar hoje é uma sede setorial. O que ia fechar hoje é um exemplo para a comunidade. Deixa eu dizer uma coisa para ti até agora. Quem ia incendiar a igreja hoje está indo no culto e o coração sendo incendiado. Olha a glória do Deus poderosa. Ou erra ou não é, irmão. Ou faz ou não faz. Ou tu te entrega
enfrentar o desafio com Cristo? Quem quer enfrentar o desafio com Cristo? Passe com a mão, não para de adorar, não. Adorando por um momento, Senhor. Para cada luta que tu enfrenta, uma nova revelação. Para cada adversidade que tu enfrenta, uma nova revelação. Para cada prova que tu enfrenta, é um novo nível de intimidade que Deus quer te colocar. Quem quer isso nessa noite? Quem quer isso nessa madrugada? Dá um prato de glória ao nome do Rei. Línguas estranhas. Pode adorar. Pode derramar tuas lágrimas. Eu também respeito o crente que não é de falar alto como eu falo, mas você tem DNA de adorador. Cadê o adorador aqui nessa madrugada? Glórias ao nome do Rei. Uns são de levantar o pé, outros são de dar um brado, mas um só de ficar quietinho chorando. É as lágrimas do adorador. Apresenta a tua digital de adorador nessa madrugada. O teu desafio está lançado. O meu Deus vai recantar um exército de guerreiros e guerreiras nesse lugar. E o nome dele vai ser glorificado. Crê nessa verdade, não para de dar brado de glória a Deus. Não para de adorar. Eu vou dar glória a Deus, quem vai dar glória a Deus aqui comigo. Oh, meu Deus. A fama de Jesus, ela chega em Cafarnaum. Um homem chamado Jairo, como nós estamos ouvindo aqui hoje. Jairo, ele está aqui. Só bastou isso. Ele está aqui. Tem crente que para crer tem que falar de homilética que ele me deu, porque tem que ser gesto, pelo amor de Deus. É só te dizer, ele está aqui. Quer estudar homilética? Estuda. Quer estudar exegese? Estuda. Mas ele está aqui. Vou dizer de novo que eu acho que você não está ouvindo. Ele está aqui. Vou dizer de novo que eu acho que a madrugada está chegando e você está começando a dormir e a pestanejar. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Não basta, irmão. Eu estou dentro de uma igreja pentecostal. Ele está aqui. Não precisa inventar bola de fogo. Não precisa inventar anjo. O maior de todos está no nosso meio nesse lugar. Ele está aqui. Quem crê que ele está aqui nessa madrugada não para de dar brado de glória. Ele está aqui. Ele vai lá. Ele tinha uma necessidade como eu e você temos. Ou você não tem uma necessidade? Eu tenho. Ou tem alguém aqui tão arrogante e tão soberbo que não tem necessidade aqui hoje? Quem tem necessidade perante esse Deus faz assim? Não, pera bem. Quem tem uma necessidade perante Deus, levante a mão assim. Qual era a necessidade de Jairo, pastor Manuel? A filha dele de 12 anos estava morrendo. Uma coisa é tocar em nós, pastor. Pastor Carlos, isso? Uma coisa, pastor Carlos, é tocar em nós. Outra coisa é quando é família. Meu Deus. Dói mais, irmão. Machuca mais. Uma coisa é quando você está doente. Outra coisa é quando é um filho teu. Dói. Quem não tem filho, um dia vai experimentar isso.
Imagine, moça, 12 anos, uma menina, era uma pré-adolescente. Se fosse nos dias de hoje, ela faria parte da classe dos juniores ou dos pré-adolescentes, na escola dominical. Essa menina estava morrendo. E Jairo ouviu falar que ele estava ali. Jairo era um príncipe da sinagoga. Jairo conhecia a lei de Moisés como poucos conheciam. Jairo, ele ouve falar que Jesus estava ali. Glória a Deus. E ele enfrenta a sua tradição, porque Jairo era um judeu ortodoxo. E judeu ortodoxo não crê que Jesus é o Messias. Meu Deus. Só os judeus messiânicos é que creem. Glória a Deus. Jairo, ele pega, ele ouve: a tua filha está morrendo, homem. E ao mesmo tempo o rabi, o homem que acalmou vento e mar, o homem que repreendeu neste dia, Jairo, uma legião de demônio, ele está no nosso meio, Jairo. Aí Jairo pega, ouve aquilo e toma uma atitude. Não fica chorando em cima da moça doente, não. Isso é para frouxo. Ele toma uma atitude. Ele toma uma atitude, não é só cantar fé. Tem que viver fé. Tem que ter atitude de fé. Ele chega lá e ele diz: eu vou até esse homem. De repente, meus irmãos, Jairo, ele vai até Jesus. A filha estava morrendo e Jairo chega até o mestre, uma multidão ao redor dele. Como é que eu vou chamar a atenção desse homem? Como é que eu vou chamar a atenção dele? Oh meu Deus, de repente ele toma uma atitude que judeu ortodoxo não toma, a não ser em duas situações. Jairo, ele se curva em via pública aos pés de Jesus. Judeu, ele não se curva em via pública, a não ser em duas situações. A primeira situação é para adorar o grande eu sou, e eles não acreditavam e não acreditam até hoje, os ortodoxos, que Jesus é o grande eu sou. A segunda situação de um judeu se curvar em via pública é para servir a mesa, e não era uma mesa que Jairo estava se curvando. Jairo, ele poderia ter sido apedrejado por essa atitude, ele poderia ter apanhado por essa atitude, mas ele não quis saber. Ele se curvou em via pública, porque é uma adoração para Deus que custa preço, é interessante, custou lágrima, custou dor. Você chegou aqui debaixo de lágrima, você chegou aqui igual a Jairo, debaixo de pedrada. Mas deixa eu te dizer, você chegou nesse lugar a oferecer uma adoração pura ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh, glórias ao nome dele. Ele se curva em via pública e adora o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Ele estava com a filha morrendo, Aleluia. mas primeiro adorou para depois pedir. Aleluia. Primeiro adorou Aleluia. para depois pedir. É forte, hein? Glória a Deus. Aleluia. Vou dizer de novo. Primeiro adorou para depois pedir. Hoje nós estamos primeiro pedindo para depois adorar. Aprenda a adorar antes do milagre acontecer. Aprenda a adorar Ele pelo que Ele é. Aprenda a adorar o Todo-Poderoso pelo que Ele é na tua vida. Vem aqui para adorar Ele pelo que Ele é nessa madrugada. Glórias a Deus.
Eu não sei se você deixou a tua filha doente em casa. Eu não sei o que você deixou na tua casa que parece que está morrendo. Mas aprenda a adorar a Deus nessa madrugada. Antes de pedir, reconheça Ele pelo que Ele é. Eu vim aqui nessa madrugada para adorar a Deus junto contigo. Quem quer adorar comigo aqui? Abra a tua boca, adore a Deus. Não espere o playback, não espere o instrumento. Abra teus lábios, essa boca linda que Deus te deu, e comece a adorar aquele que reina para todo sempre. Quem veio para adorar aqui nessa madrugada? Quem veio para adorar? Quem quer chamar a atenção de Jesus na adoração aqui hoje?